Aleluia. Amém, igreja? Toda honra, toda glória, toda vitória pertence a Jesus. Que você entenda e compreenda que o seu Deus não lhe desamparou, que o seu Deus é poderoso para salvar, que o seu Deus está atento a você e às suas necessidades. Amém, querido? Por isso a Ele toda honra, toda vitória, tudo pertence a Ele. E nós estamos aqui para devolver a Ele a nossa vida, a nossa adoração, o louvor. Tudo pertence a Ele, querido. Quero que você pode sentar, que você se coloque na presença desse Deus. Aleluia. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam, os que nele confiam. Aleluia. É nisso que nós cremos, nessa verdade da palavra do Senhor, amém? Queridos, nós estivemos esses últimos meses falando sobre o que a Igreja do Nazareno acredita, a nossa fé. Nós temos confirmado as verdades bíblicas, amém? Nós falamos que nós acreditamos nessa série, um Deus trino, acreditamos em Jesus Cristo, no Espírito Santo, nas Escrituras, na vida. Falamos da transformação, acreditamos que o homem é transformado, regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é adotado e ele é santificado através do batismo com o Espírito Santo. Depois nós falamos que acreditamos na igreja, amém? Como corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar que nós acreditamos em milagres, amém, igreja? Você crê em milagres? Aí eu pergunto, por que os milagres não estão tão, corriqueiros na vida do cristão? Às vezes a gente vê um milagre ou outro e a gente já se alegra tanto, né? Mas o maior milagre que eu digo não é a cura física, não são as manifestações extraordinárias, de milagres em cada situação da nossa vida. O maior milagre é a salvação. O maior milagre é o perdão dos nossos pecados. Mas milagre, coisas extraordinárias acontecem sim. Amém? Eu creio nisso. E nós colocamos aqui o que é milagre. É algo extraordinário. É algo sobrenatural. Certo? Quando a gente fala de milagre, a gente não fala de uma coisa corriqueira, né? A gente fala de algo sobrenatural, acima do natural, excepcional. A palavra milagre se refere ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus. É algo que Deus faz, é algo que Deus age, Não seja para cura, seja para resposta, seja para algo sobrenatural, Sem seguir as leis da natureza. Não é você tomou um comprimido e ficou bom, você fez uma cirurgia e retirou um tumor. Não, milagre é algo que Deus vem com seu poder e faz algo sobrenatural, curando um câncer, fazendo uma perna crescer, tocando no joelho, Gilene? E tocando numa coluna, amém? Os irmãos que receberam cura outro dia aqui, está tudo firme com Jesus aí? A sua cura está aí? Glória a Deus, eu creio num Deus que cura. Eu recebi algumas curas desde o começo da minha caminhada com Cristo, que só fazem 59 anos, A minha caminhada com Cristo, desde que eu nasci. Essa semana eu fiz mais um aniversário e sou grata ao meu Deus por mais um ano de vida. Temos que louvar e glorificar, independente de qualquer coisa. O Senhor é o dono da vida. E Ele nos deixa aqui com um propósito, não é verdade? Amém? Então, o nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele já fez muitos milagres na minha vida. Eu acho que todos nós temos algo a contar num momento ou outro. Uma oração simples, a sua fé, você e Deus, alguém orando por você, você no seu quarto, ou você recebendo uma oração. Um momento ou outro, você já deve ter experimentado um milagre. Um milagre de cura, um milagre de algo extraordinário na sua vida. Eu me lembro de que eu conto milagre, algo sobrenatural. Nós estávamos em Maceió, abrindo a Igreja do Nazareno lá, e começamos um trabalho também em Aracaju. E eu ia toda semana evangelizar em Aracaju, e tinha semana que era o pastor quem ia. E começamos com o grupo, indo de casa em casa,
E eu me lembro que uma vez a gente estava precisando de um milagre na nossa vida financeira. Os meninos eram bem pequenos, na idade escolar, e a gente começando a igreja, né? E o Senhor suprindo todas as suas necessidades. Eu me lembro que o pastor Jademir, estávamos numa praia, nós fomos conhecer algumas praias ali em Aracaju, na casa da minha irmã. Naquela época ela morava lá, ainda estava na ativa como policial federal. E aí nós fomos andar na praia e conhecemos um casal que estava com um problema seríssimo. E conseguimos ajudar, mas o pastor Jademir aconselhou aquele homem e aquele casamento não se desfez. E eu me lembro que, de repente, na semana seguinte, para pagar a escola dos meninos, de repente está lá na conta aquele valor e ninguém sabia de onde vinha, né? E aí depois nós descobrimos que foi aquele casal. Veja que Deus fez, né? É incrível como o Senhor... E são tantos milagres. Eu me lembro que no começo do meu casamento eu tive um problema sério de tireoide. E eu me lembro que muitas vezes eu fui orar na igreja, em jejum, e eu disse: Senhor, eu não quero tomar esse remédio o resto da vida. Senhor, vem cá. Deus faz como quer, minha gente. Às vezes Ele deixa a gente dependente de um remédio, às vezes não. Depende da sua fé. Naquele dia eu tive fé, eu clamei, e eu fiz um exame onde a tireoide estava muito aumentada, e não deu nem um mês. Toda a medicação foi passada, eu tinha que tomar 6 meses para ela diminuir e voltar a repetir o exame. Tomei até um material radioativo na época, e eu me lembro que orando, buscando o Senhor, clamando, já era meio-dia, eu estava na igreja sozinha, né? Nós morávamos ali na casa pastoral da primeira igreja do Recife, Igreja do Nazareno do Recife, e ali eu clamando, buscando o Senhor, eu senti algo diferente. Eu disse: aconteceu alguma coisa. E quando eu voltei, fui para dentro de casa, eu disse: amor, eu recebi uma cura. E procurei um médico, nós voltamos, fomos num médico melhor, mais competente, e ele olhou assim: não tem nem um mês esse exame. Ele colocou a mão aqui, ele disse: impossível, isso não é seu, esse exame não é seu. Eu digo: é meu. E eu fui curada, porque Jesus me curou. E foi a coisa mais linda do mundo, né? E eu creio num Deus que faz maravilhas. Então, a palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente. E é algo sobrenatural da parte do Senhor. Na maioria das vezes o milagre é a união da fé da pessoa com a ação poderosa de Deus. Porque tem que haver fé para que o milagre aconteça. Eu preciso acreditar em milagres. Eu preciso acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas o que é que acontece muitas vezes? Nós lemos a palavra, passamos por alguma experiência, vemos pessoas passando por experiência, mas quando chega na hora da nossa prova, a fé muitas vezes não está ali. Precisa haver essa união da minha fé com o poder extraordinário de Deus. Então, o milagre é uma intervenção sobrenatural do Senhor. E a Bíblia está cheia de relatos sobre milagres, curas, aparições, libertações, o sol parando, o mar se abrindo, o machado flutuando, muralhas caindo, enquanto o povo de Deus está só arrodeando, gritando. Você já viu muralhas cair com um grito, né? Com trombetas? Porque Deus é um Deus sobrenatural. Deus age como quer. O texto de 1 Reis, 18, 41 a 46, ele nos apresenta alguns milagres. A gente não vai ler ainda sobre isso aqui, mas após 3 anos e meio de seca, Elias ora e chove. Primeiro ele ora para que pare de chover. Por 3 anos para de chover. Isso é um milagre, é algo extraordinário. Muitas vezes nós precisamos também de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Por quê, queridos? Estamos no mundo caído. Estamos também com a nossa natureza, né? Que herdamos dos nossos primeiros pais, também tendenciosa ao quê? À doença, a pegar os germes, a adoecer. Então, muitas vezes nós precisamos, se não é para cura, precisamos de um milagre no trabalho. Eu vi muitas vezes João passando milagre no trabalho, né? E muitos outros aqui que oraram, né, que não se sentiam nem preparados para aquele cargo. De repente o Senhor foi lá e fez algo sobrenatural e trouxe algo, né, da parte dele. Então muitas vezes nós precisamos de uma intervenção. É um coração de um marido que precisa de salvação,
é um filho, é uma filha que precisa de libertação. E Deus ainda opera o sobrenatural para libertar, para curar. Nós vimos durante muitos anos drogados sendo totalmente libertos. Você sabe o que é química, né? A maioria dos drogados vão para as clínicas e aí eles têm que tomar medicações, mas nós vimos e participamos de vários centros de recuperação para viciados, que com uma oração a gente viu o alcoólatra sendo liberto, sem ter nenhum problema depois. Nós vimos viciados ficando libertos, né? Pelo poder da oração. E isso é maravilhoso. Com certeza todos nós queremos receber milagres, sim ou não? Amém? Em nossas vidas. Mas para que o milagre aconteça na vida do cristão, e eu vou dizer que o milagre está associado a uma vida com Cristo, a uma vida de obediência, mas também uma vida de fé. A gente vai ver alguns passos aqui. Primeiro, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele operou muitos milagres. E outra coisa, ele não só operou milagres, mas ele deseja que a igreja opere milagres no nome dele. E ele quer entregar milagres também aos seus filhos. Ele é um Deus de maravilhas e de milagres. Jesus, ele operou milagres, mas antes de Jesus receber a unção para maravilhas, milagres, curas, libertação, ele foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Porque ele era verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. E não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele se tornou homem. Ele veio em carne. Ele encarnou. E aí ele precisou, já com 30 anos, né, passar pelo batismo com o Espírito Santo e receber a unção do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que ele viajou por toda a terra de Israel, fazendo milagres, maravilhas, né? E a gente vê aqui que o ministério de Jesus teve 2 aspectos principais. Primeiro foi o ensino, né? Ele ensinou, ele revelou a vontade do Pai, ele trouxe novos conceitos para a igreja, para os seus discípulos, para os seus servos, para os seus seguidores. E o segundo foi caracterizado por um relacionamento de milagres. Milagres e maravilhas que ele operou na vida de muitas pessoas. Todos que estiveram na frente do Senhor, né, receberam uma dádiva, uma bênção, um milagre, uma maravilha. Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre o mar, tudo isso é milagre. Ele por 2 vezes, pelo menos é o que a Bíblia registra, a gente sabe que nem tudo ficou registrado, né? Diz que não caberia em livros, eu coloquei até aqui o texto, que é interessante, não caberia em livros o que Cristo fez. Lá em João 21, 25 diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Está lá na nossa Bíblia, né? Não deu para registrar tudo, mas nós temos 35 milagres registrados no Novo Testamento que Jesus operou. Ressuscitou mortos, abriu os olhos aos cegos, né? Fez aleijados andar e curou pessoas de vários tipos de doença, né? A gente vai lembrando aí, ele expulsou demônios, amém? Isso também é algo extraordinário. E ressuscitou pessoas dentre os mortos, e nós vimos isso também. Jesus prometeu, em primeiro lugar, poder para operar milagres à sua igreja. Mas a igreja não pode operar milagres em nome de Jesus se não tiver alguns requisitos. Primeiro, a gente tem que estar cheio da unção, como Jesus foi cheio da unção. Muitas vezes não acontece milagres e a gente tem até medo de botar a mão na cabeça de alguém e orar, né? Porque não está cheio do Espírito Santo, porque não foi batizado pelo Espírito Santo. Isso é um dom também do Espírito Santo. Operar milagres, maravilhas, né? Colocar as mãos sobre os enfermos e vermos Jesus agindo. Então Jesus, ele promete, ele faz essa revelação lá em Marcos 16, 17 a 18. Se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, Marcos 16, 17 a 18. Ele faz essa revelação surpreendente em relação à unção de milagre para a igreja, para os seus seguidores. Vamos ler então? Marcos 16, 17 a 18 diz assim: e estes sinais
seguirão, acompanharão aos que creem. Olha lá, requisito, né, para a gente receber. Em meu nome expulsarão demônios. Tem gente quando vê alguém tentando, né, ficando opresso, algum sinal de manifestação, sai correndo. Está faltando alguma coisa na vida desse cristão. Você pode repreender em nome de Jesus. Você tem essa autoridade, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Jesus disse que esses sinais irão seguir aqueles que creem no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A todo mundo fala em línguas? Não, nem todo mundo, mas é possível. E línguas vêm para quê? Para edificar. Só deve falar na igreja quando você sente que vai revelar, quando vai haver tradução, quando você sente que Deus vai trazer algum tipo de revelação. Mas o Senhor diz aqui que é um sinal. A gente não tem que ter medo de línguas não, amados. Está na Bíblia, é para o cristão. Em nome de Jesus, se o Senhor der, fale. Outro sinal: pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, ai meu Deus do céu, eu vou estar pegando serpente por aí. Não é isso que Jesus disse, não, cuidado. Mas a gente vê aquela situação do apóstolo Paulo, né? Quando ele chega perto ali, depois que o naufrágio acontece lá, ele já estava preso, sendo levado para Roma, e aí eles vão bater numa ilha. Quando chega lá que acende o fogo, uma víbora, que tem tradução que diz que é uma serpente, pica a mão dele, né? E ele pega ali, não acontece nada, né? Pegarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você crê nessa palavra? Amém, igreja? De verdade você crê nessa palavra? Queridos, essa promessa é para a igreja. Essa promessa é para hoje. E nós precisamos acreditar, nós precisamos buscar, crer na palavra. Tem gente que não consegue crer. Quando sente qualquer problema, corre logo para o remédio. Mas eu sou contra o remédio? Também não sou. Mas se não tivesse o remédio, estava todo mundo orando em primeiro lugar, né? A Bíblia diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeira coisa, quando acontece qualquer problema comigo, seja o que for, eu oro. Aí eu busco a direção do Senhor. Claro que se o Senhor disser, não é comigo, vai ser com os médicos, aí a gente vai atrás, né? Mas quando não é com ninguém, nem os médicos vão dar conta daquela doença, daquele problema. Muitas vezes falta fé. Às vezes a igreja não está acreditando nessa promessa do Senhor. Em João 14, 12 e 14, Jesus também fala assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ô, gente, cadê um amém? Amém, igreja? A autoridade foi dada por Jesus. Tome posse, né? Fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja, esses dois versículos estão falando de milagres. Ele está falando de obras maiores. Mas por quê? Porque Jesus não tinha poder para fazer obras maiores? Não, porque o tempo dele, depois que começou o ministério de Jesus, só 3 anos ele ficou sobre a terra. E aí ele morreu, ressuscitou e foi embora. E nós muitas vezes passamos 30, 40 anos de crente, né? 20 em ministério, mas não fazemos as obras maiores. Por quê? Porque está faltando tomar posse dessa verdade. Amém? Quando a gente crê de verdade, ninguém pode roubar. Isso é uma promessa do Senhor, isso é para a igreja hoje. O Senhor quer que as maravilhas, milagres aconteçam na casa do Senhor. Porque vai haver momentos que nós precisamos do sobrenatural do Senhor. Que se não for o Senhor fazendo algo, nada vai acontecer. Eu me lembro de uma situação que o pastor foi com outros irmãos da igreja, e ali no IPCEP, foram visitar, e tem tantas curas, tantos milagres, mas eu estou lembrando desse agora, em que o homem estava deitado numa cama já há muitos meses, e ele estava na última semana da vida dele. Um câncer, já fedendo, era um homem alto, tinha sido forte, mas estava só o esqueleto.
E muitas igrejas foram ali orar. Aquele homem não era um seguidor do Senhor Jesus. Mas um dia ele entregou a vida para o Senhor. E entrou um irmão e vários irmãos oraram. O pastor Jademir foi junto também. E disse que quando ele falou que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus perdoa os pecados, ele disse: eu quero Jesus. Mas ele disse: eu quero com fé. E a fé daquele homem foi associada ao poder milagroso do Senhor Jesus. E aquele homem foi curado. Diz que quando a igreja foi embora, todo mundo saiu, ele começou a sentir fome. Ele não estava com fome, ele estava podre, ele estava fedendo. Difícil de entrar naquele quarto. E no dia seguinte, aquele homem pediu para comer. E disse que ele começou a comer, disse: dá tudo o que ele quer. Diz que o homem chegou a pedir uma feijoada. Eu disse: eu não acredito. Porque ele estava dizendo: tem alguma coisa errada comigo, eu não tinha fome. E aquela igreja que passou por aqui, aquele pessoal que orou por mim, fez alguma coisa diferente. Jesus me visitou. Ele começou a falar. E aí passou uma semana, o homem não morreu, ele estava podre, e o mau cheiro foi embora, e ele começou a engordar. E quando chega um dia, ele entra na igreja. Não sei se Bárbara lembra, era muito pequena, mas ele entra na igreja para dar o testemunho dele e agradecer ao Senhor, porque ele foi curado. Gente, isso é uma coisa pequena. São tantas coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor quer fazer em você e através de você, porque não tem outro meio de Jesus fazer maravilhas e milagres, se não for através da igreja, dos seus servos. E a igreja está aqui também com essa missão de fazer milagres, de expulsar demônios, de libertar o cativo. E está aqui o que a palavra do Senhor diz, que nós faremos obras maiores, e esses sinais haveriam de acompanhar aqueles que creem. Amém, queridos? Vamos exercer a nossa fé. Mas o que é necessário para que o milagre aconteça? Eu coloquei aqui alguns passos. Passos necessários para receber o milagre. Primeiro, é preciso acreditar. Crer. Não é, Marcelo? Tem que acreditar. Tem que acreditar. O que acontece com a igreja do Senhor? Hoje em dia, o que está acontecendo com a fé do cristão? Tem pessoas com dificuldade de acreditar na sua própria salvação, no perdão dos seus pecados. O que dirá em milagres? Mas, queridos, milagres acontecem porque o nosso Jesus está vivo. Está sentado à direita de Deus. E tem um nome que está acima de todo nome. E Ele disse que deu autoridade à igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele foi dado à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus dizia sempre que havia cura: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não é fé em pessoas, em coisas, em denominações, né? É fé em Jesus, o Salvador, que tem autoridade. Ele ressurgiu, mas ele tem autoridade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Mas aí ele diz, para mostrar que a fé da pessoa curada foi o canal pelo qual Deus operou, ele dizia: a tua fé, associada ao meu poder, te curou, te salvou, te libertou, fez isso que você está vendo. É a fé em Jesus. Queridos, se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, Ele tem poder para nos ressuscitar um dia, para perdoar os nossos pecados, que o sangue dele me purificou de todo pecado. Por que não cremos em milagres? O que falta para você acreditar, colocar a mão sobre os enfermos e declarar a cura? Falta fé. Precisamos aquecer a nossa fé. A expressão "a tua fé te salvou" significa literalmente: a tua fé lhe trouxe saúde. A tua fé fez isso que está acontecendo com você agora. A tua fé te curou, te libertou. E Jesus, ele declarou muitas vezes no seu ministério: vai em paz, fica livre do teu mal, a tua fé te salvou, né? Mateus 9:22, abra aí a sua Bíblia. Mateus 9:22. É muito importante que você veja
na palavra, leia. A fé vem pelo ouvir, por ler, por você estar ali, sabe? Pegar sua mente, seu coração e colocar a submissa à palavra de Deus. Diz assim, Mateus 9, 22, voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada, sã, né? Marcos 5, 34, ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Marcos 10, 52, Jesus disse, vá, a sua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Ele diz, nessa noite, eu peço ao Senhor Jesus que faça um milagre no seu coração. Amém? Um milagre de você, que seus olhos espirituais sejam abertos. E você veja que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua tendo poder para curar, para fazer milagres. É preciso acreditar para receber milagres. É preciso que você mantenha a sua fé acesa. Precisamos crer, né? E começar a ouvir o som das promessas de Deus. Você tem promessa do Senhor? Amém? Todos nós temos. Você pode ter promessas individuais para a sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, né? Mas nós temos promessas na Bíblia que inclui toda a igreja do Senhor, né? E isso nós precisamos manter a fé. Nós precisamos manter a chama viva. O som do milagre, a gente precisa ouvir. Elias, ele ouviu o som do milagre, o som de uma chuva abundante, quando não tinha sinal nenhum de chuva. Você está pedindo a Deus uma transformação, um trabalho, mas você não crê, você não continua orando, você não declara, você quando pensa, eita, não vai sair, não tem jeito, eu sou um derrotado mesmo. Que fé? Isso não é fé, isso é incredulidade, e isso atrapalha que Deus age. Mas veja, o que Elias ouviu, o eco da palavra de Deus, lá em 1 Reis 18, 41 a 44, agora você pode abrir a palavra de Deus, e eu acho muito interessante, que ele começou a ouvir o som de abundante chuva, onde não havia sinal nenhum. Isso é fé, isso é acreditar no que se pede a Deus. E Deus espera que a igreja do Senhor, que os seus filhos acreditem de que Ele pode fazer o que estamos pedindo. Queridos, se nós não acreditarmos, nada vamos receber. E cuidado com a falta de fé. Porque tem pessoas que têm, como eu falei ainda agora, não conseguem acreditar na sua salvação, no perdão dos seus pecados. Pode perder a sua salvação por isso. E nós precisamos acreditar que verdadeiramente Jesus pagou um preço de salvação pela nossa vida. Vamos ver? 1 Reis 18, 41 a 44. Então disse Elias a Acabe, ele falou para o rei, sobe, come, bebe, porque há um ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Veja só, ele disse... E veja que o rei acreditou, porque era um profeta, um verdadeiro profeta de Deus. Muitas coisas ele já tinha feito, ele tinha falado e tinha acontecido. E o rei, mesmo sem ver sinal de chuva, ele sobe, se prepara, vai comer. Elias, enquanto isso, ele sobe ao Monte Carmelo e se inclina para orar. Como é isso, igreja? É fé. Ele não viu, mas ele tinha certeza que ele ia orar. É como Jesus disse, Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Porque tu sempre me ouves. Isso é fé. É a certeza de que você vai orar e Deus vai fazer. E quando você tem essa certeza no seu coração, Deus verdadeiramente faz. Acabe subiu a comer, Elias subiu ao cume do monte e se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos e foi orar. Amém? O que é que você faz diante das promessas do Senhor? O que você tem feito
daquilo que você sabe que pode ter em Cristo. Você tem deixado passar milagres na sua vida por falta de fé, por falta de oração, por falta de busca. O que é que Deus precisa fazer para te entregar a maravilha que Ele quer entregar, a bênção, o milagre? Ele não pode exercer fé no teu coração, é você que tem que buscar. E disse ao seu servo, Elias disse: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu. E o servo dele disse: não há nada, não tem uma nuvem de chuva. Então ele disse: volta lá 7 vezes. Olha lá. Vai de novo. Chegou, não vi nada. Volta lá de novo, servo. Tu vai ver, tem que chegar, porque eu orei, vai acontecer. E eu orei, foi em nome de Jesus, debaixo de uma promessa que Cristo me fez. Amém, igreja? Então nós precisamos crer. O que está faltando para você receber é a incredulidade. É a incredulidade que está atrapalhando, mas está faltando fé. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez, disse ele: eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão. É muito pequena, gente. Será que uma nuvem do tamanho da minha mão vai fazer chover aqui em cima da igreja? De jeito nenhum. Só chove para quem tem fé, quem tem certeza de que Deus ouviu e vai fazer aquilo que Ele pediu, que tem intimidade com Deus, que sabe quem é o seu Deus, um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que cumpre a sua palavra. Amém? E nós acabamos de ouvir que Jesus disse que quer que você ponha a mão sobre os enfermos, expulse demônios. Aí, igreja, o que você vai fazer com isso? Amém? O que é que eu vou fazer com a palavra de Deus? Eu vou seguir, porque tem tantos cativos, tem tantas pessoas esperando que a igreja saia e faça a obra. Não para trazer televisão aqui, dizer que a igreja de Nazaré é alguma coisa. Não, é Jesus. E é o nome dele que tem que ser exaltado. E aí ele disse, sucedeu que a 7ª vez, ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo no mar. Então disse ele: sobe. E diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Isso depois de 3 anos sem chover. Isso é fé. Comece a ver com os olhos da fé o milagre acontecendo em respostas às suas orações, aos seus pedidos diante de Deus. Como é que você chega diante de Deus como filho que crê? Ou será, Deus, que tu vais fazer mesmo? Não é? Passou um tempo, passou uns dias, 7 vezes você orou e já desistiu. Como é que está a tua fé? Você tem exercido fé? Tem que acreditar, queridos. Lute pela fé. Lute, busque, leia a palavra, pegue textos bíblicos e declare, porque essa é a palavra de Deus, de um Deus que criou céu, terra e mar. Um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Abre os teus olhos espirituais nessa noite, porque o nosso Deus nos ama e Ele quer fazer o sobrenatural. Amém? Comece a ver com os olhos da fé. Eu sempre digo, quando você for orar, veja, eu tenho visto, há 4, 5 anos, eu tenho visto essa igreja. Eu tenho visto essa igreja transformada. E eu tenho dito, o Senhor vai fazer, eu não tenho dúvidas nenhuma. Muitas pessoas, alguns anos atrás, diziam: pastora, com que dinheiro? Com o dinheiro do Pai. Ele é o dono da prata e do ouro, a gente diz isso. Mas na hora de realmente crer, a gente deixa a incredulidade tomar conta. Cuidado, queridos. Não permita que Satanás roube a sua bênção. Não permita que ele tire de você aquilo que Deus quer fazer em você, através de você, para glorificar o nome dEle. Amém? Hebreus 11:6 fala que temos que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente sabe tanto disso, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe.
Você tem que se aproximar de Deus, vai orar. Você tem que crer que você tem um Deus que lhe escuta. Não porque você é merecedor, mas porque você tem uma aliança com Jesus. E tudo o que pedires em nome do Filho, crendo, recebereis. É em nome de Jesus. É porque Jesus pagou um preço pela minha vida. É porque Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele pagou a minha vida diante do Senhor. Eu tenho liberdade para entrar no Santo dos Santos. Eu posso orar em nome dEle. E em nome dEle as coisas vão acontecer. Por quê? Eu estou me chegando para Deus e eu creio que Ele existe. Mas não só creio que Ele existe, mas creio também, diz o restante do versículo, que Ele é presenteador, galardoador dos que os buscam, agraciador, aquele que gosta de dar presente. Gente, Deus é uma coisa maravilhosa. O amor de Deus é algo tremendo. E às vezes a incredulidade vem porque você fica dizendo assim: ah, não sou digna. Ninguém é digno, todos nascemos em pecado. Mas você já se arrependeu dos seus pecados? Já entregou sua vida para Jesus? Você crê que o nome de Jesus tem poder? Então creia que Ele vai te galardoar, Ele vai te presentear, Ele vai chegar na sua situação e fazer com que o milagre aconteça. Mas creia, creia. Porque sem fé é impossível. É impossível. Sabe? Você começa assim, orando, né? Bem incentivado, bem feliz. Vai acontecer. Aí passa um dia, uma semana, 2, 3 meses, 1 ano, 2, 4 anos. E aí você diz: Deus não está interessado. Talvez eu não seja merecedor. Aí começa a vir a incredulidade. Gente, não importa o tempo. Importa que temos um Deus de poder que nos ama. E temos promessa acerca de milagres. Está na Bíblia. Eu só preciso crer. E no momento certo ele acontece. Pode ser hoje, daqui a pouco, 2 dias, 3 dias. Não importa. Mantenha os seus olhos em Deus e nas suas promessas. E não deixe Satanás roubar aquilo que é seu. Amém? Precisamos manter a chama acesa. E Hebreus 11, 1, ele fala o que é fé. É bom a gente relembrar que fé é certeza. É certeza das coisas que se esperam. Não tem lugar para dúvida. Não tem lugar para ficar em cima do muro. Não tem lugar para mais. Não, é certeza, vai acontecer. Amém? Você tem certeza da vinda de Cristo? Eu tenho. Próximo domingo a gente vai estar falando eu acredito na vinda de Cristo. Amém? E vamos fechar essa série eu acredito. Mas veja bem, você acredita. Você acredita que Cristo ressuscitou? Amém? Nós não vimos Ele ressuscitar, mas nós cremos. Ninguém rouba isso de nós. Então creia que Deus está interessado em fazer milagres na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Amém, queridos? Porque está na Bíblia. E aí Jesus, ele diz, né, lá em Hebreus, aliás, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver. É convicção. Ninguém rouba, ninguém tira. Vai chegar, eu pedi, Deus vai dar. Porque Ele é o meu Pai. Jesus, ele censura a falta de fé lá em Lucas 8, 23 a 25. Ele diz que veio uma tempestade e estavam todos naquele barco, né? Encheu de água o barco, eles entraram em perigo e chegando-se a ele, acordaram Jesus e disseram: mestre, né? Acorda, vem cá, livra a gente, estamos perecendo. E ele levantou e repreendeu o vento e a fúria das águas. E diz assim a Bíblia: cessaram e se fez bonança. E aí Jesus olhou para eles e disse: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? É a pergunta que o Senhor faz para você hoje. Jesus continua interessado, tendo poder, querendo mudar, querendo fazer. Mas a igreja, onde é que está a sua fé? O que você fez com ela? Eu tenho fé para algumas coisas, mas eu não tenho fé para outras. Em nome de Jesus, desperte a fé no seu coração. E receba os milagres do Senhor para a tua vida.
Às vezes eu estou aqui na frente e o Senhor me traz, como naquele último domingo o Senhor mostrou e algumas pessoas foram curadas. Mas o Senhor me disse que Ele queria fazer muito mais. E eu senti o espírito de incredulidade. Eu desci, fui a algumas pessoas, e outras o Senhor disse, não vá. Eu senti vontade de ir, o Senhor disse, não vá porque ela não acredita. E vai continuar vivendo na sua dor porque ela não acredita. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Precisamos deixar o Senhor fazer as maravilhas que Ele quer operar na igreja. E através da igreja, amém, queridos? Vamos mudar a nossa visão, o nosso coração, a nossa disposição de crer na palavra do Senhor. Porque pense que ofensa, quando a gente diz a Deus que Ele não pode. Nós estamos ofendendo o Criador, aquele que pela palavra dEle tudo veio a existir. Ele diz, faça, haja, e foi aparecendo, e foi se formando céu, terra e mar. E depois Ele fez o homem, façamos, com a sua palavra. Esse Deus é o mesmo, o poder dEle não mudou, creia. O apóstolo Tiago nos revela que sem fé não alcançaremos nada do Senhor. Quando ele está falando sobre sabedoria, Tiago 1, 6, 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. O que duvida, tem que pedir com fé. Seja o que for, fé é certeza. É falar com Deus e saber que Deus vai fazer. Não tem outro caminho. Isso é fé. Segundo passo para a gente receber os milagres. É preciso buscar a Deus. Amém? Em Gálatas 3:5, Deus diz que aquele que opera milagre em nós. Diz que Deus, Ele opera milagre em nós através do Espírito Santo. Por causa da graça. Não é porque não estamos mais na lei, estamos na graça. Ele opera milagre entre nós, mas através do Espírito Santo. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar o Espírito Santo. É preciso buscar essa unção que cura, que liberta, que sara. Amém, queridos? E é interessante que Tiago diz outra coisa muito importante. Elias, ele diz aqui, Elias subiu ao Monte Carmelo para buscar a Deus. Tiago 5, 17, 18. O apóstolo Tiago, ele faz uma revelação sobre Elias. Porque quando a gente pensa em Elias, a gente diz que era um homem santo. Era um homem que via Deus fazer. Não, tem alguma coisa sobrenatural. Porque ele foi levado pelas carruagens de fogo. Então ele era uma pessoa especial. Por isso que quando ele orava, caía fogo do céu. Por isso que quando ele orava, a chuva parava, depois a chuva vinha. Não é isso que a Bíblia diz. Lá em Tiago 5, 17. Veja que revelação Tiago traz sobre a pessoa do profeta Elias. Tiago 5, 17, 18. Elias era homem semelhante a nós. Amém? Diga, Elias era homem semelhante a mim. Era homem semelhante a mim. Entendeu o que a Bíblia está dizendo? Mas era um homem de Deus. Mas a Bíblia ainda diz mais, que ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Olha lá. Mas ele orou, aí a diferença, com fervor, com fé, com determinação, com perseverança. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu a chuva e a terra produziu os seus frutos. Sabe que você não tem desculpa para não receber a bênção de Deus? Você não tem desculpa de dizer que Elias era mais especial do que você. Você precisa orar com fervor. Buscar a Deus, porque sem busca de Deus, sem unção do Espírito Santo, os milagres não vão acontecer. Não é uma igreja, não é um filho, não é uma serva e um servo vazio de Deus, desobediente, não. Tem que ter vida no altar, tem que ter fogo nesse altar, é o Espírito Santo do Senhor. Tem que ter fervor, fé, certeza, convicção,
de que o que eu estou falando e pedindo a Deus, Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? Você é igual a Elias. Elias é igual a você. Amém, queridos? Se já temos a promessa e cremos, devemos buscar a Deus para que o milagre se torne realidade. Você está buscando? Você continua buscando? Não desista. Eu digo para algumas pessoas, olha, eu acho que a tua bênção estava bem pertinho e você resolveu ceder à carne, à incredulidade, ao diabo. Às vezes Satanás consegue parar algumas pessoas. Às vezes você fica observando, né? Você pediu a Deus uma bênção, você se sentiu curado, mas fica, eu acho que a dorzinha está voltando. Que história de estar voltando? Se Jesus te curou, você sai daqui. Gente, eu fui curada, Jademir Filho tinha 4 anos, quando ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e orou de uma enxaqueca que me debilitava, me colocava numa cama. Eu passava uma semana vomitando. Não sei de onde é que vinha tanto vômito que eu não conseguia comer. Eu não tinha equilíbrio para ficar em pé. E a primeira vez que veio, eu tive cegueira temporária. Era terrível. Eu não sei se Márcia está lembrada, mas a primeira vez eu estava indo na sua casa, pegando os jovens, e nós vimos aqui para a igreja, porque era a noite da primavera. E comecei a passar mal, fui bater no hospital e fiquei quase 1 ano assim. Naquele dia, quando ele orou na minha cabeça, eu fiquei curada, irmãos. Ele teve mais fé do que eu acreditava, mas ele queria, estava chegando da escola, queria jantar. Mamãe levanta, eu tinha vindo da cidade, estava tonta, rodando tudo, já tinham vomitado, deixei a porta aberta porque eles iam chegar da escola, eu fiquei ali. Né? E ele chegou e disse, essa doença do inferno, eu vou orar por você, mamãe, você vai ficar curado para fazer a minha janta. Veja, ele estava interessado na janta dele, mas veja a inocência da criança, né? Colocou a mão na minha cabeça, orou como nosso pastor. Naquela época nós tínhamos, era o pastor Pontes, que fazia aquelas orações poderosas e coisas aconteciam sobrenaturais na nossa igreja, porque era um homem de fé, cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que ele orou muito parecido com o pastor. Quando o pastor se ajoelhava no altar, ele se ajoelhava do lado para orar. Ele pôs a mão e orou. Quando ele terminou de orar, mamãe, levanta para botar minha janta, que a senhora já está curada. Diga, eu estou curada em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Abri os olhos, não estava rodando a casa. Comecei a pular, a gritar, me ajoelhei, exaltei o nome do Senhor. E ele disse, mas é claro que você ficou curado, eu não orei, né? Foi uma coisa linda. Irmãos, para vocês entenderem melhor, quantas vezes Satanás não quis trazer de volta essa enxaqueca? Eu já tive ataque 3 vezes, forte. Começou aquele brilhante, eu não enxergando direito, a dor de cabeça vindo bem forte. Aconteceu 3 vezes. Já pensou se eu fosse embora para o hospital, tomasse remédio? Eu ia perder a minha fé e a minha bênção. Porque eu disse, isso não é de Deus, eu não aceito. O que Deus curou não volta. E eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, tira a mão da minha cabeça. E fiquei repreendendo. E foi embora as 3 vezes. Então, presta atenção, que o inimigo quer roubar a nossa fé, a nossa bênção, o milagre de salvação, o milagre de transformação, o milagre de cura, seja lá o que for. Dá ouvido à voz do Senhor, dá ouvido à palavra e mantenha o fervor para que Satanás não roube o que é teu. Amém? Então, Jeremias 29, 12 e 13, diz assim, então me invocareis. A gente falou que esse segundo passo é buscar a Deus para o milagre acontecer. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém, igreja? Não, eu vou pensar se eu vou lhe ouvir. Ele diz, me invocareis. Invocar é uma oração de uma busca maior, é um clamor. Muitas vezes vem com choro.
É você se quebrantar diante do Senhor. Passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Terceiro ponto, é preciso perseverar. Perseverar. Depois que você recebe a bênção, o milagre, ou o milagre ainda não chegou, continue firme. Continue constante. Continue indo em frente. Não aconteceu, mas vai acontecer. Está chegando. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Comece a ver. Fé é certeza. Então você pediu o que a Deus? Comece a ver aquilo acontecendo. Ah, não, mas aí você começa a declarar: não tem jeito, essa vida não vai ser mudada. Meu marido não muda nunca, meu filho não isso. Meu trabalho é assim mesmo. Eita, que meu salário só diminui. Pelo amor de Deus. Pare de profetizar desgraça. O que foi que você pediu? Eu pedi para que meu salário crescesse, mas você não acredita? Não vai crescer nunca. Ah, eu pedi fazer uma grande venda. Eu pedi. Gente, em nome de Jesus, comece a ver. É certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Comece a ver. Ah, mas no outro dia não aconteceu ainda, mas eu estou vendo. Eu vejo a transformação desse templo. Eu vejo. Perseverar é não desistir. Amém? Então vamos continuar. De quantas coisas você deve ter desistido? De quantas? Tente lembrar aí. Você desistiu de orar, você não ora mais, você não sonha mais, você não busca mais. E quantas coisas você perseverou, né? Perseverar, às vezes, é doloroso, é cansativo, é estressante, mas, acima de tudo, é recompensador. Aí eu continuo lutando, mas eu estou cansada, ainda não chegou a minha bênção. Não desista, tem que haver perseverança para que a situação seja transformada. Não desista de acreditar, não desista de orar, não desista de buscar, porque o Senhor, Ele vela por sua palavra para a cumprir. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar em nome do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor. Nós precisamos de perseverança. Nós precisamos buscar. Nós precisamos manter a chama acesa. Em nome de Jesus. Precisamos que o Espírito Santo acenda a chama no meu coração. Se nessa noite você precisa perseverar nas promessas, né? Você precisa de fé. Eu me lembro de um pai que chegou diante de Jesus e disse: me ajuda na minha falta de fé. Você pode dizer para Jesus: meu coração hoje não está tão fervoroso. Jesus, eu preciso de fé, eu preciso ser aquecida, eu preciso que os meus olhos espirituais sejam abertos, eu preciso que escamas sejam tiradas dos meus olhos. O Senhor está aqui, querido, para te tocar, para te renovar, para te fortalecer. Vamos ficar de pé, você que precisa de uma oração especial, você que precisa se colocar diante do Senhor e declarar que precisa da sua fé, que precisa de um milagre, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua saúde. Jesus pode fazer o milagre na sua vida. Amém? Não importa, não há impossíveis para Deus, não importa qual é a situação, Ele pode e Ele quer. Feche seus olhos. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, nós acreditamos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Isso está na Tua palavra, que é a verdade. Por isso, vem agora, Senhor. Vem agora sobre a tua igreja, vem agora sobre essa situação, vem agora sobre esse problema e faz o milagre, a maravilha que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos que o Espírito Santo chame à existência as coisas que não existem, um coração quebrantado, um novo marido transformado pelo poder do Espírito Santo, salvo, regenerado. Um filho liberto das drogas, da doença, da depressão, em nome de Jesus. Pai, Tu podes fazer isso, nós clamamos em nome de Jesus.
que o Senhor desfaça todo o mal, que o Senhor tire toda situação de problema, de oposição no trabalho, nos relacionamentos, que haja unidade, que haja salvação, libertação, que haja amor. Pai, que haja, Senhor Deus amado, um derramar da tua bênção, do teu Espírito Santo. Vem abrindo os olhos espirituais, Senhor. Nos faz ver, nos faz enxergar. Acende a chama de fervor em nossos corações. E que o teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja nessa noite, libertando e quebrantando e avivando os corações, Pai. Porque a tua noiva está aqui, Jesus, os teus filhos. Senhor, transforma. Senhor, sara, Senhor, cura, Senhor, move as águas, provê o sustento, provê o milagre no trabalho. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre a tua igreja hoje, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, visita o teu povo com cura. Vai desfazendo todo espírito de enfermidade, todo mal, toda doença. E vai trazendo cura, sarando as feridas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome. Engrandecido seja o Senhor, em nome de Jesus.